Olá, bom dia. Estamos começando aqui mais uma mensagem de Deus no seu coração no canal Quem Tem Sede Venha. Eu apanhei um pouco aqui no começo porque não estava invertido a tela, mas acho que agora acertou, né? Quero ler com vocês um texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 4. E eu vou ler o capítulo 4 até o versículo 15, mais ou menos. Olha só. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, e depois tirou, e eis que se tornara como a sua outra carne. Acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvir a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o que cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eis, eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Até aqui. Nós vimos aqui um diálogo de Deus com Moisés. Eu sempre falo isso: Moisés foi o homem que mais teve intimidade com Deus. Lógico que nós não podemos considerar aqui Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus, mas que se fez carne, né? Mas Moisés, ele foi o ser humano, o homem que mais teve intimidade com Deus. Ele conversava muito com Deus, a ponto de chegar no momento de aconselhar a Deus e Deus ouvir a opinião dele. Então, assim, nós estamos falando aqui de um homem realmente que tinha muita intimidade com Deus. E qual que é o contexto aqui? Moisés, ele tinha crescido no palácio de Faraó, né? Todo mundo sabe a história, que Faraó mandou matar todas as crianças. A mãe de Moisés pôs ele num cesto e colocou no rio, e a filha de Faraó achou Moisés, e depois a própria mãe cuidou de Moisés, que a filha de Faraó precisava de alguém para cuidar enquanto ele era bebê. E aí a irmã de Moisés, que estava vendo, falou: olha, eu conheço uma pessoa que pode ajudar. Enfim, a mãe de Moisés o amamentou, cuidou dele, até que ele chegou num ponto da idade que ele foi morar com a filha de Faraó. E cresceu no palácio do rei. Mas ele sabia das origens dele. De vez em quando ele ia visitar os irmãos. E a Bíblia diz que um dia ele chegou e ficou aflito, ficou triste, porque ele viu quantos irmãos dele eles sofriam por causa da escravidão. E
certo dia, numa dessas visitas, ele viu um egípcio matando um hebreu. E aí ele foi defender o hebreu, o egípcio estava batendo no hebreu. E quando ele viu isso, ele foi defender o hebreu e acabou matando o egípcio. E aí ele matou o egípcio, pensou que não tivesse ninguém vendo e enterrou o egípcio na areia. No dia seguinte, ele foi e viu 2 hebreus brigando. E ele foi apartar a briga. Aí um deles falou: quem te colocou de juiz sobre nós? Você vai querer fazer comigo o que você fez ontem com o egípcio? Aquilo ali deixou Moisés aflito. Ele achou que ninguém tinha visto o erro dele, ele ter matado aquele homem, e ele acabou fugindo, até porque isso chegou aos ouvidos de Faraó, e Faraó intentou matá-lo. E ele então fugiu. Ele tinha 40 anos de idade, e ele fugiu para a terra de Midian. Quando ele chegou na terra de Midian, ele conheceu lá Jetro, que acabou sendo seu sogro, conheceu a filha de Jetro e acabou casando com ela. E aí, nesse período, Moisés então ele se estabelece lá na terra de Midian e está vivendo ali normalmente com a sua família, né? E cuidando do rebanho do seu sogro, de Jetro, né? Então, estou pegando aqui o nome da esposa de Moisés, é Zípora, né? Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés. Então Moisés foi, conheceu Zípora, casou com ela, teve 2 filhos e está lá, está tocando a vida normalmente. O tempo passou, mas eu creio que Moisés tinha uma angústia muito, muito grande no peito dele, no coração, ele carregava pela situação toda, né? O amor que ele tinha pelo seu povo, o fato de ele ter sido criado no palácio de Faraó, e acabou tendo que fugir, ficou sozinho, né? Fugiu para uma terra distante e longe do seu povo. Enfim, constituiu família e está ali cuidando do rebanho do sogro. E aos 80 anos de idade, o que nós podemos esperar, né? Que Moisés já estivesse tranquilo, curtindo ali talvez a aposentadoria, ou ajudando o sogro, porque a Bíblia diz que ele estava cuidando do rebanho do sogro. Até que um dia ele está lá no Monte Horebe, chamado Monte de Deus, e ele tem uma visão maravilhosa, que é a visão da sarça queimando. Na verdade, da sarça pegando fogo, mas ela não se queimava. E ele foi chegar perto para ver, e ali ele teve um encontro com Deus. E Deus então falou para ele: olha, eu vou te usar para libertar o meu povo, porque o clamor do meu povo chegou até a mim, e eu vou libertá-lo então da escravidão do Egito, e vou usar você. Então Moisés, ele estava ali angustiado, né? Talvez convivendo com a dor. Eu pus o título aí que nós precisamos conviver com a dor. Quando Deus o chama, e ele então fica receoso. Com razão, ele fala: primeiro, eu vou chegar lá, eu não sou querido nem pelos hebreus, nem pelos egípcios. Os egípcios querendo matar, né? E os hebreus também, como eu fugi, enfim, ele talvez não fosse bem recebido. E como é que eles iam acreditar nele? Quando ele chegasse e falasse: olha, Deus apareceu para mim e disse que vai libertar o povo através de mim. Como é que o povo ia acreditar nele? Então ele ficou cheio de receios. Ainda que o povo acreditasse nele, como é que ele chegaria diante de Faraó e convenceria Faraó a libertar o povo, né? Naquela época já era outro Faraó, aquele que tinha tentado matar Moisés já estava morto e já tinha um novo Faraó. E então Moisés se viu numa situação muito difícil. E esse diálogo que nós vimos aqui no capítulo 4, Deus mostrando para ele que daria poder a ele, que ele teria condição de fazer isso, porque Deus estaria com ele o tempo todo. Mas mesmo assim Moisés relutou. E é interessante aqui porque Deus deu 2 exemplos aqui para Moisés. Primeiro pediu para ele jogar o cajado dele no chão e transformou em serpente. E ele fala: pega a serpente pela cauda. Ele pegou e aí a serpente se transformou novamente em vara. Depois ele pede para pôr a mão no peito, ele põe e fica leproso. E Deus fala para ele: põe de novo a mão no peito. Ele põe e aí ele fica são. Só que Deus está dando 2 sinais. O primeiro sinal é o poder que ele tem sobre Satanás, sobre a serpente. E o segundo sinal, o poder que ele tem sobre a doença, do pecado. Então ele está mostrando para Moisés o seguinte: olha, eu tenho poder sobre a força maligna e tenho poder sobre o pecado. É lógico, isso aí ele está trazendo para nós nos dias de hoje. Deus, ele tem esse poder contra a serpente, contra o diabo, e ele tem o poder contra o pecado. Depois vocês viram no diálogo aí
que mesmo assim Moisés fala, mas eles não vão crer em mim. Deus falou, se eles não crerem no primeiro sinal, eles crerão no segundo sinal. Talvez aqui Deus possa também estar falando o seguinte, olha, eles não vão crer nos profetas que eu estou mandando para eles, mas um dia eu vou mandar o meu filho e eles vão ter que crer nele, porque aquele que não crer perecerá. E aí Deus fala para ele, quando chegar lá você vai pegar água e vai despejar em terra seca e ela se tornará em sangue, se eles não acreditarem. Ou seja, Deus está mostrando aqui o poder que ele tem da redenção do povo através do sangue. Mas só contextualizando isso espiritualmente, né? Mas a mensagem que eu quero trazer para você é que Moisés, ele já tinha passado por um período de angústia, porque ele teve que fugir do seu povo e foi morar numa terra distante. E ali ele ficou muito tempo, ficou 40 anos vivendo, e provavelmente ele tenha se acostumado a conviver com aquela dor, porque o coração dele não era dali, o coração dele era lá no meio do povo dele. Tanto que aí Deus vai e chama ele para libertar o povo da escravidão do Egito. O texto que eu quero trazer para você é justamente sobre dor. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos terríveis, né? Eu mesmo perdi muitas pessoas próximas a mim por causa aí da pandemia, né? Pessoas que realmente eu conheci de perto, convivi, e isso traz uma tristeza no coração da gente. Só que nós precisamos aprender a conviver com a dor. Aí eu estava lembrando um dia que eu estava no pronto-socorro de um hospital e eu estava com uma pedra no rim, e quem já teve pedra no rim sabe o quanto dói. Às vezes a gente chega num lugar e a nossa dor é a maior dor que existe. A gente imagina que ninguém tem mais dor que a gente. E eu cheguei no hospital com muita dor, muita dor. E aquele dia eu aprendi que às vezes nós temos que conviver com a dor. Porque quando eles fazem a triagem, quando você chega no hospital e a enfermeira ou o enfermeiro vê lá pressão, febre e te faz algumas perguntas, ele na verdade está vendo qual é o risco que você está correndo, né? Por quê? Porque a prioridade deles é a vida. Então às vezes, lógico que a dor é levada em consideração, né? Se eles não têm nenhum caso grave e quando está com muita dor, eles vão priorizar a dor, mas a dor não é o fundamental para que eles te atendam rápido. O fundamental para que eles te atendam rápido é se você estiver correndo o risco de morrer. Então, comigo, por exemplo, aconteceu isso. Eu cheguei para ser atendido, mas tinha pessoas ali que estavam com problemas maiores, estavam correndo risco de vida. E logo depois chegou um acidentado, correndo risco de vida. O que eles têm que fazer? Eles têm que dar prioridade para quem eles podem salvar a vida. E nós então precisamos conviver com a dor. E às vezes você está passando por momentos difíceis, por momentos complicados na sua vida, e você acha que Deus te abandonou. Não é isso. Nós precisamos nos preocupar com as almas, com as vidas, porque Deus, Ele mandou seu Filho para que tenhamos vida em abundância. Mas para termos vida, nós precisamos aprender a caminhar com o dono da vida. A grande questão é que muitas vezes a gente não caminha com Ele e a gente acaba criando as próprias dores, a gente acaba cometendo erros, e esses erros vão nos colocando em um estado de dor, um estado de angústia, e isso faz a gente sofrer. E a gente começa a questionar então o dono da vida, mas por coisas que nós mesmos criamos. Então nós precisamos aprender a conviver também com essa dor que nós criamos, porque a gente põe uma expectativa em Deus, porque Deus é poderoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Ele tem um propósito firme e único conosco, que é a vida eterna. Ele quer nos levar para a eternidade, e Ele cumpriu a parte dele através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. Então, através de Cristo, quando Ele morre na cruz, Ele está levando sobre si os nossos pecados, e a partir dali Ele nos dá acesso direto a Deus e dá a permissão para que tenhamos a vida eterna. Ou seja, a morte já não tem mais efeito sobre aquele que crê em Jesus. E então nós temos condição de passar para a eternidade. Essa é a prioridade do reino dos céus. O pronto-socorro dos céus é esse, é que tenhamos vida eterna. A questão é que nós estamos aqui como se a vida fosse um pronto-socorro, e a gente quer ser atendido imediatamente, porque o ser humano é imediatista. Eu falei sobre isso um tempo atrás, né?
Nós queremos as coisas agora, e se nós estamos com dor, nós queremos que Deus resolva a nossa dor. A gente começa a questionar, né? Eu lembrei que eu estava lá esse dia no hospital e de vez em quando levantava alguém e ia lá perguntar para o recepcionista: vai demorar para me chamar? Né? Como se o recepcionista soubesse, mas ele não sabia. Ele estava ali e as coisas estavam acontecendo lá dentro do pronto-socorro. E eu lembro que ele falava: não, já vai chamar, ou seja, ele tem uma resposta pronta ali que vai tentando, né, amenizar a dor da espera da pessoa, né? A pessoa está muito ansiosa, tá? E para ela o problema dela é o mais grave. Então, muitas vezes alguém pergunta, questiona também, por que Deus não está agindo na minha vida, ou vai demorar, ou... Na verdade, Deus está cuidando das vidas. Na verdade, Deus está cuidando das almas. A questão é que tem gente que está fora do hospital, não quer entrar de jeito nenhum, mas quer ser atendido, quer que o médico saia lá na rua para atender ele, né? As pessoas não querem caminhar com Deus, elas não querem se curvar diante do Senhor, e tem uma certa prepotência de não querer entregar a vida a Cristo. E aí começa a questionar o poder de Deus, começa a questionar as ações de Deus. Mas nós precisamos aprender a contemplar o autor, para a gente saber, olha, contemplar a obra, para a gente saber a intenção do autor. Deus é um Deus amoroso, é um Deus que nos ama e que nos quer dar a vida eterna. Então, quando você vê a obra do Senhor, a criação do universo, a criação do ser humano, dos animais, da natureza, você vê ali uma obra de arte. E através dali você consegue se remeter ao Criador, né? Mas principalmente no ser humano. Porque nós, sem merecermos, nós somos alcançados pelo amor e pela graça do Senhor, que deu seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Aí é a expressão do autor. É como você estivesse olhando um quadro, você vê atrás de mim ali, tem um quadro aqui, né? A pessoa que pintou esse quadro, ela expressou algo que ela estava sentindo, e aí colocou no quadro. Então, se a gente vê esse quadro de longe, eu vou virar aqui um pouquinho para você ver. Olha lá, é uma natureza ali, né? Uma cachoeira, um rio, é muito bonito. Se eu olhar de longe ali, eu vejo isso, mas se eu chegar bem perto e começar a procurar defeitos, eu vou achar. Eu vou achar uma tinta ali colocada fora do lugar, mas olhando de longe a gente vê. E quando a gente chega muito perto, a gente começa a perceber os defeitos, né? As pessoas querem ver Deus, mas querem enxergar algum defeito do autor na criação. E se você chegar perto da criação, perto da criatura, você vai achar defeito, sim, na criação, na criatura. Mas no autor, você não acha defeito. Deus, ele é um ser perfeito que fez todas as coisas. E nós é que fomos modificando. Pode ver que o mundo hoje está totalmente modificado daquilo que Deus entregou ao ser humano. Nós precisamos, então, aprender que o autor que nos dá a vida, ele é um ser perfeito e que fez uma obra. E esta obra que ele fez tem as suas imperfeições, né, diante dos olhos do homem, diante dos olhos do Cristo, dos críticos, mas diante do Criador é uma obra perfeita. Aos olhos de Deus nós somos uma criatura perfeita, e nós então somos contemplados com o amor de Deus através da morte de Cristo, e que nos dá a condição de ter a vida eterna. Mas nós olhamos uns para os outros com o olhar do ser humano, e aí a gente começa a olhar com um olhar crítico e começa a enxergar os defeitos, e aí a gente se distancia do Criador, se distancia do autor da vida, porque acha que ele então não foi capaz de fazer algo perfeito, porque nós não temos essa capacidade de olhar com os olhos de Cristo para cada um de nós e ver que a criação de Deus, ela é perfeita aos olhos de Deus e imperfeita aos olhos do homem. Eu fico pensando assim, né? A gente precisa caminhar com Deus para que a gente possa conhecer a Deus. Então, quando muitos questionamentos, principalmente nesse período de pandemia, muita gente questionando a Deus, muita gente fazendo críticas ao dono da vida, mas as pessoas não entendem que o que ele tem para nós é vida eterna. As pessoas não entendem que ele nunca assumiu um compromisso, nunca prometeu: olha, vocês vão estar aqui na terra e fiquem tranquilos que vocês não vão ter problema nenhum. Ele nunca prometeu isso, né? Pelo contrário, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo.
O que ele fala é o seguinte, que quando nós sairmos daqui para a eternidade, aí lá sim, ele nos promete paz, nos promete uma vida tranquila, ele nos promete, fala, lá não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, lá sim nós vamos viver a paz que a gente busca aqui. Aqui ele não prometeu isso para nós. Nós precisamos então aprender a lidar com a dor. Enquanto tem outros no pronto-socorro sendo atendido e a gente está com a nossa dor, nós precisamos aprender a lidar com ela. Moisés aprendeu a lidar com a dor. 40 anos de sofrimento, porque ele tinha matado uma pessoa e teve que sair fugido. E nesses 40 anos eu creio que ele aprendeu a lidar com a dor. E quando Deus o chama, ele está tranquilo, talvez, esperando aí, igual eu falei, a aposentadoria, não sei, né? Vivendo 80 anos de idade, mas foi nesse momento que Deus o chama para libertar o povo da escravidão. Então o que eu queria, a mensagem que eu quero deixar para você hoje é isso, é que você aprenda a lidar com a dor, né? Que você aprenda a lidar com as situações, que as suas dores, os seus sofrimentos não são desculpa para você não caminhar com Deus, né? Nós podemos dar aqui 2 exemplos, um deles Moisés. Moisés falou para Deus no diálogo, você viu? Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, eu não sou um homem eloquente, ou seja, ele não conseguia falar direito, mas Deus usou ele mesmo assim. Deus podia ter curado ele? Podia, Deus tem poder e podia ter curado, mas Deus preferiu deixá-lo do jeito que estava, para que ele libertasse o povo mesmo com as suas limitações, talvez para que o povo percebesse que eles estavam sendo salvos não pela eloquência, pelo poder persuasivo de Moisés, mas sim pelo amor e pela graça de Deus. Se você pegar Paulo, um homem que abriu tantas igrejas, um pregador do evangelho, um homem que brigava pela palavra, mas lá no livro de Coríntios, no segundo livro de Coríntios, ele fala que ele tinha um espinho na carne, que foi dado a ele um espinho na carne para que ele não ensoberbecesse. A gente não sabe o que é, mas Paulo tinha algum sofrimento, que ele foi levado ao terceiro céu, diz que ele ouviu palavras inefáveis e ali foi colocado um espinho na carne dele, ou seja, para ele se manter humilde, mas nem por isso ele deixou de pregar o evangelho, nem deixou também de seguir a Cristo Jesus. Então, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas dores não podem ser o impeditivo para que a gente caminhe com Deus. Nós precisamos aprender a lidar com a dor. Tá bom? Que essa palavra fique aí no seu coração. Eu quero orar com você. Você que está nos acompanhando de outras cidades, se quiser mandar um oi aí e falar da cidade que você está falando, depois eu vou ler. Tá bom? Mas agora eu queria que você fechasse os olhos e que a gente pudesse orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela graça e a misericórdia que o Senhor tem de todos nós, Pai. Senhor, quero apresentar os enfermos, os encarcerados, os angustiados, atormentados diante do Senhor, Pai, diante do teu poder, do teu amor, para que o Senhor possa entrar com providências, entrar com cura, Deus. Senhor, abençoe, Pai, as nossas vidas, abençoe a cada um de nós, Pai. Visita, Senhor, as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias e proteja, Deus. Derrama sobre nós misericórdia e graça e, acima de tudo, nos dê sabedoria e discernimento para caminharmos contigo. E também disposição para caminharmos na fé, para caminharmos com o Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado, viu? Obrigado aí pelo carinho. Queria agradecer a presença de todos aí. Agradecer aí a Rê, a Helena, a Terezinha, a Isilda, a Valdelice, a pastora Suzana, a Eliana Marinho, quem mais? A Silvinha, a Terezinha, a Orminda, a Anália, que Deus te abençoe, viu, Anália? Que te proteja sempre. O Levir Rodrigues, a Rafaela, a Eroneide, o João Carlos, quem mais? A Fran. Aí no nome da Fran, cumprimentar todo o pessoal ali que assiste com ela, cumprimentar meu irmão Vandão, cumprimentar o Luiz, o Rogério, o Darley, a Beth Albuquerque, a Cida Brito, o Vanderlei, a Renata, deixa eu ver quem mais aqui,
A Rio já falei, Vanderlei, Paulo, Pet. Ah, o Paulo Zeraik, né? Deus te abençoe, viu, Paulo? A Rosana, a Edna, nossa, é muita gente. Eu vou ficar aqui o dia inteiro se eu for ficar falando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Obrigado aí do carinho. E que Deus realmente possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Sábado, às 18 horas, nós temos mais uma live, que vai ser direto lá da igreja, né? E domingo, às 7 da noite, aí não é comigo, é com o pastor Wagner, nosso presidente. E hoje à noite, hoje às 18 horas também tem, com a pastora Suzana. E na terça-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui novamente, tá bom? Deus abençoe a todos, até terça que vem.